Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Regentes Excelentes. Na semana passada eu estive por aqui falando um pouquinho sobre a minha pessoa. E aí eu prometi que ia voltar em breve para explicar exatamente do que se trata o projeto Regentes Excelentes. E cá estou eu. Até já! Antes de iniciar a nossa conversa, deixe-me apenas desejar boas-vindas às mais de 500 pessoas que já chegaram à nossa página no Facebook. Isso é coisa maravilhosa e eu estou de verdade muito feliz. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Santa Catarina, tem gente de São Paulo, do Espírito Santo e em nome de Jesus vai ter gente do Brasil inteiro e você pode dar um amém. Meus irmãos, sendo muito específico, hoje eu quero explicar para vocês o que é o projeto Regentes Excelentes, como é que ele nasceu, qual que é a minha missão, o meu propósito com esse projeto, aonde é que eu quero chegar com essa ideia e por que é importante você fazer parte dela. Pois bem, há uns anos atrás, eu percebi que na igreja onde eu congrego atualmente havia uma falta generalizada de regentes. Era aquela dificuldade com ensaios e com os cultos e os mais altos improvisos acontecendo em cultos oficiais para que os conjuntos conseguissem se apresentar, porque realmente havia falta de regente para adolescente, um regente só para mocidade, um só para círculo de oração, e era aquela coisa. Paralelamente a isso, eu percebia na nave da igreja algumas pessoas que possuíam características e habilidades que, se fossem bem trabalhadas, que se fossem desenvolvidas, poderiam fazer com que essas pessoas se tornassem ótimos condutores de louvor na igreja, ótimos regentes. O que eu fiz? Procurei o pastor, conversei com ele sobre essa problemática e sobre essas dificuldades que a gente estava enfrentando e propus a ele que a gente identificasse essas pessoas na nave da igreja, essas pessoas com potencial para a regência e que de alguma forma a gente motivasse, treinasse essas pessoas para que futuramente elas pudessem assumir esses cargos. Sem falsa modéstia, eu esperava ouvir um sim bem sonoro do pastor, mas só que não foi isso que aconteceu. Ele me disse que ia pensar na ideia e que depois ele iria me dar a resposta. E aí o tempo passou, passaram meses, anos, e o pastor se mudou e nada de resposta. E aquela situação se perdurou ainda por um tempo. E aí aconteceu que, ao fazer essa observação na minha igreja, eu comecei a perceber que em outras igrejas também aconteciam situações muito parecidas. Regentes muito desgastados, muito sobrecarregados, alguns começando até a questionar, será que de fato estou fazendo o que eu devo fazer? Será que Deus tem aprovado o meu trabalho? Porque é assim, as pessoas chegam na regência muito motivadas e depois as dificuldades vão minando o poder de criação das pessoas e elas começam a se sentir enfraquecidas no ministério. E eu comecei a perceber isso de forma muito intensa. Em vários lugares por onde eu passava, comecei a conversar com regentes, comecei a falar dessas dificuldades com outros regentes, com outros líderes e percebi que isso é algo muito comum nas nossas igrejas. Infelizmente, é algo muito comum. E o interessante disso é que mesmo eu não tendo tido uma resposta favorável para levar adiante aquela ideia naquela época, essa ideia não saiu da minha memória. Isso foi crescendo dentro de mim, essa ideia foi crescendo e chegando elementos novos e coisas novas, e eu sem entender de que forma que eu poderia colocar isso em prática, de que forma que eu poderia mandar isso para frente. Eu entendia que existia algo precisando ser feito, tinha uma compreensão que eu poderia ajudar de alguma forma, mas me faltava a clareza de que forma eu poderia fazer isso acontecer. Até que um dia, do nada, me veio a ideia, por que não fazer isso na internet? E essa ideia chegou com espírito de execução já. E é por isso que eu estou aqui imensamente agradecido a Deus por ter aberto essa oportunidade e carregando comigo a certeza da aprovação de Deus nesse trabalho. Eu creio que esse trabalho vai servir para motivar muitas pessoas e transformá-las em grandes guerreiros na obra de Deus, pessoas prontas para agregar valor na área do louvor nas igrejas, que é uma área tão importante, ocupa uma parte tão grande dos cultos e muitas vezes sendo executada por pessoas com pouco ou sem nenhum treinamento.
Então é isso, esse projeto ele foi pensado originalmente para acontecer dentro da minha igreja, abarcando no máximo 10 pessoas. Não deu certo, aí abriu-se uma porta para ele acontecer no Brasil inteiro. E como eu disse, só no Facebook nós já temos mais de 500 pessoas. Glória a Deus por isso. Beleza, a próxima coisa que eu quero apresentar para vocês é a nossa logomarca, porque vocês vão ver muito a nossa logomarca por aí. E aí, o que eu queria que vocês observassem nesse desenho? Nós temos aí representado um conjunto e à frente desse conjunto um regente. Apesar de ser apenas uma caricatura, fica bem claro, fica bem evidente que o regente possui uma expressão muito forte à frente desse conjunto. E isso é de propósito porque ao longo do nosso trabalho eu vou sempre frisar a importância que os regentes possuem à frente dos seus conjuntos. Tanto o conjunto quanto o regente estão dentro de uma igreja, porque na realidade é isso que acontece. Nós estamos dentro de templos, dentro de congregações, e essa congregação que embala todos nós está literalmente amparada pelas mãos fortes do nosso Deus, que nos protege todos os dias. E tudo isso acontecendo com a concordância da palavra de Deus, que aí está representada por esse livro. Por isso, todas as vezes que vocês verem esse desenho, não pensem que é apenas um desenho bonitinho. Eu expresso nesse desenho aquilo que eu espero que de fato venha a acontecer. Pessoas dentro dos nossos templos totalmente motivadas, com expressão de vida, amparadas pelas mãos fortes do nosso Deus e todo mundo vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Eli, e a quem esse projeto se destina? Beleza. Esse projeto é para você que já é regente, que já atua na área de regência na sua igreja, já tem um conjunto aí tomando conta. É para você que senta lá na nave da igreja, mas tem a percepção, consegue ver que há algo, que existem coisas que precisam e devem ser melhoradas. Esse projeto é para você. Pode ser que dentro de você também exista esse chamado e que por algum motivo está adormecido. E eu quero te ajudar a compreender isso. Pode ser que amanhã você também queira ser mais um desses guerreiros que se colocam em posição de motivar outras pessoas a adorarem o nome de Jesus de forma organizada e de forma qualificada. Esse projeto é para você que é coordenador de conjunto, para você que é dirigente de conjuntos. Vocês precisam entender as dificuldades que os regentes se enfrentam. Uma coordenação que não consegue contemplar a regência é deficitária. Uma direção que não consegue contemplar as dificuldades de uma regência está deficitária. E estando aqui, você vai entender de que forma você pode ajudar esses regentes. Nesse projeto são muito bem-vindos os pastores, que muitas vezes precisam antenar, precisam observar com mais atenção a área do louvor nas igrejas, com investimentos, com qualificação, com palestras, com coisas que façam com que esse momento na igreja possa produzir os efeitos que ele é capaz de produzir. Aqui é lugar de entender de que forma um departamento pode ajudar o outro e assim todos fazerem uma construção excelente para o reino de Deus. Eli, e como é que o projeto vai funcionar? Bom, a princípio ele vai funcionar aqui na internet, no Facebook, no YouTube e em outras plataformas que depois eu vou explicar. É só na internet? Não, mas nesse momento o que pode ser divulgado é isso. Vai ser por aqui, por enquanto. Existem outras coisas que futuramente serão divulgadas, beleza? E quanto que isso vai custar? Absolutamente nada. Todos esses vídeos vão ser disponibilizados de forma gratuita aqui no Facebook e no YouTube e em outros lugares também. Tudo isso para você assistir de forma gratuita e no conforto da sua casa, com o compromisso de extrair tudo aquilo que você achar que faz sentido e colocar em prática aí na sua igreja, porque eu tenho certeza que os cuidados que forem abordados aqui, se forem aplicados aí, farão grande diferença. Tornarão seus dias de regente mais felizes e o seu ministério muito mais eficaz. Eli, e é possível a pessoa participar desse projeto e aprender a reger um conjunto? Pode ter certeza que sim, é plenamente possível aprender. O que vai acontecer é que nós vamos abrir o dia a dia de um regente para você. Nós vamos mostrar a vida de um regente, com todos os seus
desafios. E depois que você tiver acesso a esse conteúdo, você vai checar aquilo que você sente e aí você vai entender se você tem chamado para isso. Se você tiver um chamado para essa finalidade e juntar esse chamado com essa qualificação, pode ter certeza, você vai sim ser um regente e vai fazer diferença. As pessoas vão perceber que você não é só um elemento balançando mãozinhas na frente de um conjunto. Vão entender que você tem autoridade para isso e a igreja vai perceber os frutos do seu trabalho. Amém? Eli, e qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito com esse projeto? O meu propósito é fazer com que alguns dos problemas que você enfrenta sejam amenizados. E para isso eu preciso e conto com as suas orações. Por isso, meus irmãos, aonde vocês estiverem, intercedam por essa causa, intercedam por esse projeto. Eu tenho a consciência de estar entrando num terreno espiritualmente perigoso, num terreno bastante atacado pelo inimigo, porque ele sabe o poder que o louvor é capaz de exercer na vida de qualquer ser humano, mas é preciso que isso aconteça. E regentes, na condição de motivadores, exercem muita influência na vida das pessoas nesse sentido. E nós precisamos fazer uso disso da forma correta. Irmãos, na minha igreja tem um garotinho que eu acho que ele deve ter uns 2 anos de idade. Cheguei da igreja há uns dias atrás e recebi um vídeo no meu WhatsApp e no vídeo falava assim: você tem um admirador. No vídeo, um irmão da igreja filmou essa criança no momento em que o círculo de oração cantava e os gestos que eu fazia na frente do círculo de oração para as irmãs, em cima da cadeira lá na nave da igreja, fazia também. Depois eu fui conversar com a mãe dele e ele fala para a mãe dele que quando ele crescer, ele quer ser igual a mim. Parece uma história simples, mas não é. Existe da minha parte uma influência sendo passada para essa criança. E eu sei que isso não é um caso isolado. Isso acontece em outros lugares também. E nós, como regentes, precisamos nos ater a isso. Qual é o papel que de fato nós desempenhamos na vida dessas pessoas? Qual é o poder da influência que nós estamos exercendo nessas pessoas? Por que muitas dessas pessoas não conseguem permanecer conosco? Eu fico observando a biografia desses funkeiros e dessas funkeiras que fazem sucesso aí no Brasil e no mundo afora. Muitos deles eram dos nossos conjuntos de criança. Muitos deles estavam nos nossos conjuntos de adolescentes e cantavam no púlpito da igreja. Onde é que nós estamos errando, que não estamos conseguindo segurar esses talentos dentro da igreja? Qual é o papel de um regente quando identifica que uma pessoa canta bem? Qual é o papel influenciador que regentes, coordenadores, dirigentes, pastores podem exercer na vida desses talentos para impedir que eles deixem de adorar o nome do Senhor nas nossas igrejas e passem a fazer shows mundo afora, cantando coisas muito diferentes daquelas para as quais originalmente eles foram chamados? Nós temos uma responsabilidade com relação a isso e nós precisamos entender isso com mais profundidade. Então ore pela minha pessoa, ore por esse projeto, ore para que todas as portas que o inimigo resolver fechar para esse projeto, que o Senhor venha com poder e autoridade e abra e faça isso se propagar com velocidade. E para finalizar, eu fecho com a última pergunta. Eli, e você fala em nome de alguma igreja? Não. Eu sou assembleiano, mas não falo em nome da Igreja Assembleia. Eu não sou e não estou patrocinado por nenhuma igreja e isso me dá total liberdade para falar dos nossos problemas e, inclusive, de forma justa e construtiva, tecer algumas críticas às estruturas que às vezes nos impedem de conseguir chegar mais longe. Além do mais, as coisas que eu vou falar aqui são aplicáveis a qualquer ministério de louvor, a qualquer conjunto, a qualquer estrutura que queira fazer as coisas de forma organizada. Isso porque eu vou falar de técnicas e apesar de essas técnicas estarem embasadas na palavra de Deus, elas não envolvem pontos doutrinários. São questões organizacionais que são bem-vindas em todos os lugares. Portanto, assembleianos, batistas, adventistas, todos estamos juntos construindo algo que vai sim gerar benefício para a sua congregação, mas que no todo vai gerar benefício para o reino de Deus, porque vai enfraquecer o império do mal. Amém?
Meus irmãos, por hoje é só. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha respondido, deixa aí nos comentários e eu não demoro a responder. No próximo sábado eu vou estar aqui divulgando as nossas redes sociais, mostrando como é que elas vão funcionar nesse projeto. E aí é claro que eu estou esperando você. Beleza sim? Deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo e recebe meu abraço em nome de Jesus. Até breve. Tchau.